Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida da tua igreja. Oh, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que do seu ninho em seus filhos bem abrigados. Amém, Jesus. Vamos novamente sobre os pés, meus irmãos. Convido-os a abrir suas Bíblias e as suas revistas para que façamos a leitura devocional. Neemias, capítulo 8. Vamos ler 4 versículos, que é 1 e 2, 4 e o 5. Diz assim a palavra do Senhor: E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro de Moisés, o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe o livro perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos para ouvirem, no primeiro dia do 7º mês. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos em pé nessa manhã para adorar o Senhor. Vira para o seu irmão que está aí do seu lado e diga assim: você sabia que hoje é o dia que o Senhor fez para nós? Vamos nos alegrar, Emily, pelo dia que o Senhor fez. Dê um abraço no seu irmão. Eu sei que você já cumprimentou ele. Se não quiser abraçar, só pega na mão aí. Mas saiba que o Senhor está aqui neste lugar. E esse é o dia que o Senhor fez. E nós vamos nos alegrar no Senhor em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção, que há uma alegria dentro do nosso coração. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Senhor, há uma vontade em mim de exaltar o seu nome. E quando isso acontece, não quero mais parar. As mãos se levantam, meu corpo quer pular. Ah, que vontade de adorar. Vamos dizer: há uma vontade em mim. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Há uma
o dia que o Senhor me deu. Quero adorar, quero adorar. Esse é o dia que o Senhor me deu. Quero adorar, quero adorar. Esse é o dia que o Senhor me deu. Quero adorar, quero adorar. Esse é o dia que o Senhor me deu. Que vontade de adorar, que vontade de adorar. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Maravilhoso nós podermos adorar o Senhor. Como é maravilhoso nós podermos bendizer o nome do Senhor. E quando nós adoramos o Senhor, vem a alegria do céu sobre o nosso coração. E não há como você permanecer parado, não há como você permanecer o mesmo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É por isso que nós pulamos, nós vibramos, nós cantamos, nós engrandecemos o nome do Senhor, pela alegria que vem do céu. Amém, igreja? Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos todos os dias amar, estar na presença deste Deus, amar, estar junto na congregação para adorar o nome do Senhor em espírito e em verdade, com a nossa alma, com a nossa mente, com o nosso coração e com o nosso corpo. Aleluia, nós te louvamos, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Te exaltamos nessa manhã, Jesus, porque tudo que nós... Aleluia. Te louvamos, Senhor. Te exaltamos, Jesus. Aleluia. Te exaltamos, Senhor. Te adoramos, Jesus. A ti toda honra, toda glória. Oh, Deus, te entrego meu coração, Deus. Aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis,
verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito e em verdade, Senhor, em verdade, te adoramos, Jesus, te adoramos, te adoramos. Diga que Ele é Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te louvamos, Senhor. É na tua presença que nós nos renovamos, é na tua casa que nós nos fortalecemos, Senhor. Nós amamos os teus pés, nós amamos a tua presença. Nos fortalece, Senhor, todos os dias, para que o nosso coração esteja ligado ao teu, Jesus. Oh, aleluia. Só a igreja. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aplauda o Senhor, engrandeça o nome do Senhor nesta manhã, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Somos felizes por podermos congregar e exaltar o nome do Senhor. Deus abençoe a tua vida agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Podeis aceitar a palavra da oferta. Graças a Deus. A paz do Senhor. Bom dia a todos. Feliz dia, né? Que seja um domingo abençoado, né? Querido, livro do Gênesis 4:4. Gênesis 4:4 narra a história de dois irmãos. É um episódio que envolve oferta. A oferta de Abel e a oferta de Caim. Oferta não é uma coisa
nova, inventada pelo homem. A oferta é um princípio antigo. Podemos dizer que a primeira oferta de sacrifício foi Deus, quando Adão peca, que ele cobre a sua nudez, fez um avental de folhas de figueira, e Deus, vendo a fragilidade da figueira, da folha, sacrifica um animal, tira uma pele de um animal e veste o homem, né? Então podemos dizer que ali, o primeiro sacrifício, a primeira entrega foi Deus. Já é tipológico, é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado também no Éden. O Cordeiro de Deus também foi sacrificado no Éden. Olha só, ele foi sacrificado no Éden para cobrir a nudez do homem, a vergonha do homem, o pecado do homem, né? Então, é interessante. Depois daí foi estabelecido o sacrifício. A oferta de sacrifício foi estabelecida depois daí. Adão passou a sacrificar. Ele não sacrificava até então. A partir daí, todos aprenderam com Deus. Eles ofereciam os animais. Só, querido, que no mundo antigo, a oferta era dividida em 3 partes. A oferta era dividida em 3 partes. A primeira parte era queimada no altar. A segunda parte era para o sacerdote. E a terceira parte era para o ofertante. Porque quem oferta também desfruta da oferta. No caso de Abel e de Caim, por que Deus aceitou a oferta de um e rejeitou a oferta de outro? O problema estava na entrega da oferta? Não, porque um entregou produtos do campo, cereais, e o outro produtos de rebanho, da agricultura, né, o seu animal. Não, o problema nunca foi a oferta. O problema foi você não cumprir os princípios da oferta, não atentar para os princípios da oferta. Abel e Caim sabiam que a primeira parte era queimada no fogo, a segunda parte era para o sacerdote, e a terceira parte era para Deus. Mas o que Caim fez? Queimou a parte que era do fogo, mas comeu a parte que era dele, que era de Deus. Ele comeu a parte que era de Deus. Ele ficou com a parte que era de Deus. Por isso que Deus rejeitou Caim. E como, querido, que Deus iria saber, ou como que Caim iria saber que Deus rejeitou a oferta dele? Como? Deus apareceu para ele e disse: olha, rejeitei a tua oferta e aceitei a oferta do teu irmão. Como é que foi? Simples, irmãos. Em Gênesis 15 e depois em diante, Abraão sacrifica, ele lá no capítulo 15, ele faz a divisão das ofertas, das partes da oferta. Ele faz a divisão. Quando você lê Gênesis capítulo 15, ele pega a oferta do altar, a oferta que é do sacerdote, a oferta que é de Deus. Ele divide, ele separa a oferta. O texto lá diz que Abraão separou as ofertas, as partes. E ele lutou com as aves de rapina, porque as aves de rapina queriam comer a parte que era de Deus. Na verdade, querido, quando a gente não entrega as coisas de Deus, você pode ter certeza, quando a gente come que aquilo que é de Deus, irmão, não fica conosco. Não fica. Abraão passou o dia todo lutando, a tarde toda lutando com as aves de rapina, cansou, adormeceu. Quando ele acordou, o que tinha? Fogo. Deus protegeu a oferta dele com fogo.
Sabe como foi que como que Caim e Abel entendeu que Deus rejeitou a oferta de um e aceitou a oferta de um e rejeitou a oferta do outro? Naquele dia, Deus enviou fogo. É como Elias lá no Monte Carmelo. Se Deus é Deus, vai cair fogo nessa oferta aqui. Aleluia. Põe a mão no seu coração, querido. Eu já quero liberar essa palavra aqui para você. A oferta, ela tem 3 partes, meu irmão, pode ter certeza. Uma é para ser queimada ali. A outra é a parte sua. Deus também faz você desfrutar. E a outra é a parte de Deus. A parte de Deus, querido, sabe como é que Deus responde quando Ele aceita? É com fogo, é na alegria do teu coração, é na gratidão da tua alma, é na generosidade do teu espírito. O teu espírito se torna tão generoso, o teu espírito se torna tão grato. É como um fogo que queima, que arde, é como algo que consome a tua alma e o teu espírito. É assim que Deus recebe a nossa oferta, quando nós devolvemos aquilo que é de Deus, quando nós devolvemos com gratidão, com honra. Deus, Ele arde, Ele queima o nosso coração. Pai, eu oro por esta igreja que está devolvendo aquilo que é teu, que está, meu Deus, Pai, entregando aquilo que é teu por direito, é princípio da tua palavra. Que o Senhor possa prosperar, arder um fogo em nosso coração, que o Senhor possa, Senhor, espantar, tanger todas as aves de rapina que quer destruir, que quer comer aquilo que é teu, aquilo que é por direito, Senhor. Em nome de Jesus, eu libero esta palavra aqui hoje, Senhor. O princípio, Senhor, da oferta, da verdadeira entrega, Senhor. Em nome de Jesus. E prospera os teus servos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o seu coração possa arder, querido. Porque a Bíblia diz: e Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, quero só fazer alguns avisos. Nós ainda temos as revistas da EBD, estamos caminhando para o final desse trimestre, mas é sempre importante frisar que nesta mesa aqui ao lado ficam as nossas revistas e queremos incentivar os irmãos a sempre adquirirem as suas revistas, para vocês, para a sua família. Também avisar, temos bastante camiseta da EBD ali no nosso arara ali, à venda para os irmãos, as camisetas lindas da EBD. Temos também a nossa revista, nossa Bíblia Teens, que é uma Bíblia diferenciada, irmãos. Uma Bíblia toda estilizada, uma comunicação para os nossos adolescentes. E para você adulto também que quiser adquirir uma Bíblia diferente, está ali à venda. Você adquirindo, você estará contribuindo para a nossa escola bíblica dominical. Temos colares também, colares que também está disponível ali, estilizados também com a EBD. Amém? Queridos, nós já oramos, louvamos ao Senhor, ofertamos e agora vamos ouvir o Senhor falar conosco. Vamos separar as nossas classes. A classe dos homens, que fica no nosso anexo, ela terá hoje como professor o pastor Fernando Luiz. E aí eu já convido os homens a se retirarem já para a sua sala. A sala dos jovens, hoje nós teremos o pastor Charles Melo como professor. A sala dos jovens, ela fica no fundo, depois do banheiro dos homens, no segundo andar, na sala Dionísio Neto. Convido os jovens também já a se retirarem. Para os adolescentes que ficam na escola, no primeiro andar, nós teremos o professor Silas. E eu convido também os adolescentes já a se retirarem para a sua sala de aula, na nossa escola. E aqui, aí o discipulado, com o professor pastor Doriel e a equipe. Pastor Doriel e a sua equipe também estão liberados, nossos discipulandos estão liberados para que tenham um excelente discipulado. E aqui na nossa igreja ficarão as mulheres. Para isso eu convido, e as mulheres, antes disso, terão como professora a professora Lorena.
E aí eu as convido, irmãs, para formarmos uma classe aqui nessas duas fileiras aqui, ó. Vamos ver aqui, convida quem estiver lá atrás, vem aqui para frente. Agora nós teremos uma classe. E para isso nós precisamos que todas venham para cá, para a gente ficar mais próximo da professora, para que tenhamos uma aula participativa. Amém? Tenham todos uma excelente aula. Amém? Paz do Senhor, irmãs? Estão bem? Amém? Foi uma semaninha difícil para mim, né? Essa gripe, garganta infeccionada, mas estamos aqui, pela graça de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição 11 da nossa revista, que tem por título: O culto, a importância para uma vida cristã edificada. Quantas aqui conseguiram ler a lição da revista? Uma. Dou-lhe duas. Amém. Vamos fluindo aqui juntas, para nós sairmos daqui ainda mais edificadas e sabendo mais a respeito desse tema. Eu confesso para as irmãs que quando eu peguei a lição para ler, eu pensei, não, eu acho que vai ser uma aula tranquila de preparar. Falar sobre o culto. Mas à medida que eu fui lendo alguns livros, ouvindo alguns sermões, alguns estudiosos, falei, essa lição não é tão simples quanto eu imaginava, não, né? Então aqui, se eu for rápido demais, falar rápido demais, não tenham vergonha de levantar a mão e falar assim, calma, vai devagar, que é muita informação. Se tiver vergonha, vira para minha mãe, que minha mãe sempre faz isso, quase todas as minhas aulas. Lorena, calma, vai falando devagar, porque às vezes é muita informação. Eu tinha preparado aqui uns slides para facilitar, mas infelizmente a gente está com alguns problemas de internet. Então se aparecer ali é porque voltou, mas se não eu vou seguindo aqui os tópicos certinho, para ficar mais fácil a nossa aula. Então vamos lá, título da lição, vamos falar junto no 3 mais uma vez? 1, 2, 3 e... O culto. Agora vamos juntas e bonitinha. 1, 2, 3 e... O culto. A importância para uma vida cristã edificada. Os objetivos da lição, eles são 3. Primeiro, compreender a importância do culto. Ressaltar os requisitos para um culto agradável a Deus. E 3, identificar os benefícios de estar na casa de Deus. E essa lição aqui, irmãs, elas têm um carinho a mais, porque na revista do professor ela é um pouco diferente da do aluno, mas nós temos como um dos comentaristas dessa lição o nosso pastor Josué Rodrigues. Ele foi um dos pastores aqui que eles disponibilizaram para fazer este comentário. Então vamos aqui aprender não somente comigo, mas também com o nosso pastor de forma indiretamente. Então, antes da gente começar a entrar no tópico culto, eu queria conversar um pouquinho com as irmãs sobre igreja. Para você, o que é uma igreja? Se tivesse uma provinha lá, questão número 1, define igreja. Às vezes, a primeira coisa que pode vir na nossa mente é um templo bonito. A gente imagina aquelas igrejas lá da Europa, toda trabalhada, ouro por dentro. Imaginamos um prédio. Só que igreja, essa definição, ela vem muito antes
das igrejas serem construídas na história, para as irmãs terem uma noção. A primeira igreja ela foi construída quase 4 séculos depois de Jesus, quando um imperador romano, chamado Constantino, assume o Império Romano, e ele se converte ao cristianismo e começa a construir Constantinopla, onde ele coloca um templo. Mas, quando ele faz isso, a igreja já estava há muito tempo, de um lado para o outro, pregando o evangelho. Então, vamos lá. Para a gente entender a importância do culto para uma vida cristã, temos que primeiro compreender o que é igreja. E o primeiro a dar essa definição na nossa Bíblia foi o próprio Jesus. Lá em Mateus 16 e 18, quando ele fala que sobre esta pedra, ele edificaria a sua igreja. Então, o que seria a definição? No grego, igreja significa eclésia, que para a nossa tradução significa assembleia. Nós somos da denominação Assembleia de Deus. O nome da nossa denominação, Assembleia, vem daí, dessa tradução de igreja. Outras traduções também pode colocar como Assembleia dos Chamados. Nós temos aqui um trabalho dos jovens que chamam Chamados para Fora. Qual foi a origem desse nome? Chamados para Fora. Pegando dessa tradução em que consiste o que é igreja. Na Bíblia, quando nós pegamos aí para ler, nós vemos igreja como o corpo de Cristo, noiva de Cristo, casa de Deus, templo do Espírito e povo de Deus. Então vamos lá, primeiro passo que temos que ter em mente: igreja não é templo, não é estrutura e não é prédio. Igreja, ela é o que então? Ela é a junção do povo de Deus. É a assembleia, a reunião do povo de Deus. Até porque, esse é um dos comentários do nosso pastor, que ele fala, lá na igreja primitiva, onde os primeiros cristãos se reuniam. Lá em Atos, nas casas. Não era nem nas sinagogas, porque eles já estavam sendo expulsos das sinagogas. Eles se reuniam nas casas, muitas vezes escondidos. Porque aí, entrando já final do século I para o século II, foi o auge da perseguição. Então, muitas vezes eram cultos em casas e escondidos entre famílias e amigos próximos. Porque a sinagoga já estava sendo inabitável, porque primeiro veio a perseguição dos judeus contra os cristãos. Com o passar do tempo, quem começou a perseguir os cristãos não eram mais os judeus, eram os romanos. Então aí a coisa ficou mais complicada. Certo? Então aí essa era a reunião da igreja primitiva. Até chegar lá mais ou menos no século IV, onde o cristianismo teve mais liberdade no Império Romano e construiu as suas igrejas. E outro ponto que vocês também têm que entender: a igreja, ela pertence a Deus. Ela é uma comunidade social vista do mundo lá fora. Quando eles olham para a igreja, pensam, ela é uma comunidade social. Sim, porque a igreja ela faz muitos serviços sociais. Ai do governo se não fosse a igreja. Porque quem é que mais faz cesta básica para doação? Igreja. Quem faz muito trabalho voluntário nas periferias? A igreja. Quando direto eu vejo um anúncio aqui, consulta, vem no oftalmologista, ginecologista. Quem promove esses eventos? A maioria, a igreja. Então ela também exerce atividades sociais. Mas o que diferencia a igreja de um grupo comum, de uma comunidade filantrópica lá fora? Porque a igreja pertence a Deus. Então tem esse ponto a mais. Até aqui tudo bem? Amém? Então vamos continuar aqui. Colocando aqui. Outras coisas que a gente tem que colocar na cabeça. A gente viu que a igreja não é templo. Que a igreja, ela é a assembleia do povo de Deus. Agora tem 3 coisas que tem que ter na igreja. Primeira coisa, unidade. A igreja é uma assembleia do povo de Deus. Nós fazemos a mesma parte do corpo
do que do que o Ministério de Campinas? Do que uma presbiteriana? Do que uma batista? Então vamos lá, para as irmãs entenderem. A igreja, ela é um corpo. Ela é dois corpos? Não, ela é um corpo. Então existe uma igreja universal, que não é a universal do poder de Deus que passa na televisão, tá, gente? Existe uma igreja universal espiritual que abrange todas as pessoas, não importa o lugar onde ela estiver no mundo. Se ela acredita em Jesus, acredita que Ele é o único e suficiente Salvador, ela faz parte desse corpo universal cujo Jesus é a cabeça. Então, nós fazemos parte do mesmo corpo que a denominação de Campinas, temos que fazer. Do que uma batista, temos que fazer. Do que uma presbiteriana, temos que fazer. Hoje em dia, infelizmente, existe muito preconceito entre as igrejas, muita briga entre as igrejas, e isso enfraquece nós mesmos, porque quem fica assistindo essa briga entre uma igreja e outra? Quem precisa ser salvo. Quem precisa ser salvo fala assim: uai, eu fui aqui, é uma coisa, eu vou aqui, é outra coisa. Aí eu vou em congressos, é uma rixa. Às vezes a própria liderança é errado, colocar uma rixa. Quem é da Vila Nova? Quem é de Campinas? Quem é da Fama? E fica aquela briga para ver quem é mais forte. Só que não, característica da igreja, ela tem que ser unificada. Para ela prevalecer contra essa guerra que está lá fora, principalmente assim, eu vou falar aqui do Brasil, que esse ano é uma guerra, ela tem que estar unificada e não dividida. Segundo ponto, até porque só tem uma cabeça, que é Jesus. Se você está fora desse corpo, você não está na igreja, não pertence a essa igreja. Segundo ponto, ela tem que ser pura, ela tem que ser santa. Sede santos como eu sou santo. Ela tem que trazer essa pureza imaculada. E terceiro ponto, a igreja, ela tem que estar pautada na verdade, na palavra de Deus. Se a igreja tem ações que fogem da palavra de Deus, então ela não está sendo igreja, ela está sendo um membro fora. Então, 3 pontos: ela tem que ter unidade, ela tem que ter pureza e ela tem que ter verdade. Aí muitas pessoas não congregam. E uma das coisas que eu mais ouço: eu não vou na igreja não, eu fui tão machucada dentro da igreja. A igreja martela, a igreja mata, a igreja é isso, é tanta coisa que a gente vê. Mas, primeiro, nós somos seres humanos, ninguém aqui ainda foi glorificado. Seres humanos cometem erros, mas a gente tem que estar em mente: por que que eu pertenço a uma igreja? É por causa das pessoas ou é por causa do cabeça, que é Cristo Jesus? Eu cresci numa igreja, cresci em igreja. Quando vim ao mundo, meus pais já eram cristãos. E meu pai já era líder do departamento de músicas. E logo uns anos depois, quando era mais grandinha, minha mãe assumiu o departamento Kids. Na época era só crianças, ainda não tinha o nome Kids. Por que eu estou dizendo isso? Departamento de música não é fácil. É um departamento que conversa com todos os departamentos. Ou seja, os problemas são maiores. Eu já fiquei esperando meu pai, depois do culto, ele sair de uma rodinha onde muitos irmãos iam atacar. Quando não tinha problemas, eu virava para minha mãe: uai, tá estranho, tá tudo tão em paz. Passavam os dias, mais lutas. Os bastidores da igreja, eu cresci assistindo isso. Sabe quantas vezes meu pai falou assim: também não faço isso mais não, chega? Nenhuma. Ele virava para mim e para os meninos e falava: a gente faz isso por causa de Deus, a gente faz isso por causa de Deus, a gente faz isso por causa de Deus. Sabe quantas vezes eu saí de uma igreja porque eu fui machucada? Nenhuma. Fiquei 14 anos no interior, saí de lá, fui para o setor aeroporto da Vila Nova,
fiquei mais 10 anos lá. Eu saí do interior e fui para lá, porque eu mudei. E saí do setor aeroporto e vim para cá, porque Deus foi lá e fez isso aqui, ó. Lorena, você não sabe que ainda está na hora de sair para a sede, menina? Já estou te dando sinais, ó. Então vou ter que te tirar daí a força. Foi isso. Senão eu estava lá ainda. E quando eu cheguei aqui na sede, Deus usou a irmã e falou: agora aqui você vai começar a deslanchar tudo que você aprendeu lá. Eu comecei dando aula lá. Agora eu estou dando aula aqui para vocês. Então, ficar esse troca-troca de igrejas por causa de picuinhas é errado. A gente tem que ter em mente, por que eu pertenço a uma igreja? É por causa dos homens ou é por causa de Deus? Até aqui tudo bem? Então, só para a gente concluir essa parte. Aqueles que têm um relacionamento e comunhão com Cristo não podem deixar de ter um relacionamento e comunhão uns com os outros. Aí aqui a gente entra na parte do culto. Nós não podemos deixar de ter comunhão uns com os outros, porque o cristianismo, ele não foi feito para a gente viver ele individualmente. Tem algum jeito, por exemplo, está meu corpo aqui. Eu corto essa mão e coloco ela aqui. Ela vai ter utilidade para uma mão? Ela vai ser um membro que com o tempo vai apodrecer e vai ser jogado fora. Mas essa mão ligada ao braço, que está ligada aqui ao ombro, que está ligada ao restante do corpo, ela tem funcionalidade? Tem. Ela pega a Bíblia, pega a água, ajuda. Mesma coisa, o pé, a mesma coisa, os órgãos, o rim, o fígado, todo mundo dentro, unidos em um só corpo, tem utilidade. Mas tira ele do corpo, se torna inútil. Então, mesmo assim, é nosso. Nós somos feitos para conviver uns com os outros em comunhão com Cristo Jesus. E nós podemos ver isso em um culto. Se igreja é uma assembleia, o que seria o culto? É a reunião do povo de Deus, dessa assembleia, para glorificar a Deus. É uma reunião. Então lá, se igreja, ela é uma assembleia, na qual é edificada por Cristo, o que é um culto? É a reunião do povo de Deus para glorificar a Deus, juntos. E como que a gente pode ver isso, essa dependência um dos outros? Temos lá os dons do Espírito Santo, não temos? Deus dá todos os dons do Espírito Santo para uma pessoa só? Não. Eu tenho o dom de ensinar. Estou ensinando aqui as irmãs. Mas tem dons que eu não tenho. Se tiver um culto de oração e a pessoa chegar aqui, Lorena, dirige, você vai orar 1 hora de prazo. Meu Deus, eu não tenho esse dom de orar por um período longo. Até porque minha mente ela vai indo. Aí eu me perco. Ela vai processando. Eu não tenho esse dom de orar por muito tempo, de interceder. Eu não tenho o dom de falar línguas estranhas. Eu vou para o inferno por causa disso? Não, porque é um dom. E até o momento eu não fui agraciada com esse dom. Eu tenho o dom de ministrar o louvor, mas eu não tenho o dom de profecias. Então, o que acontece? A Patrícia, ela tem o dom de falar línguas estranhas. Ela tem o dom da intercessão. Então, eu ensino a Patrícia, eu tenho o meu dom, que vai edificar a vida dela, e os dons dela vai edificar a minha vida. E juntos nós vamos crescendo como igreja. Entende essa relação de dependência? Todas têm um dom, ou mais de um dom. Você pensar, não tem um dom. Tem. Só ir lá e perguntar, Deus, qual que é meu dom? Me mostra. Porque através do dom que Deus te deu, você vai edificar outras vidas. E as outras pessoas, através do dom que Deus deu a elas, vai edificar a sua vida. E assim a igreja vai crescendo e fortalecendo por meio da edificação de Deus. Entendeu a importância de vir congregar e cultuar em unidade? Até aqui tudo bem? Então vamos lá. Próximo ponto aqui que eu quero trabalhar com as irmãs. Sobre o culto
os tipos de culto. Aqui eu vou falar mais sobre 2: culto individual e culto público. Por que eu achei importante? Porque eu já ouvi demais pessoas falar assim: ai, Lorena, não vou na igreja, mas em casa eu leio o meu devocional, eu oro, eu coloco hinos e louvo a Deus e está tudo certo. Só que não está tudo certo. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi demais. E ainda pergunta: hã? Isso, eu ainda sou mais crente do que aqueles que estão indo no culto todo dia. Só que se tivesse lendo a Bíblia direitinho, ia ver que isso está errado. Biblicamente está errado. Porque eu acabei de falar que o cristianismo ele foi feito para a gente viver em comunhão, independência de uns com os outros. Para minha mão funcionar, a corrente sanguínea tem que passar. Para o sangue passar, as veinhas têm que estar funcionando aqui, ó. É todo um conjunto. Então, vamos lá. Culto individual e culto público. É errado, então, fazer o culto individual? Não, você tem que fazer o culto individual. Sabe quem foi o que mais ensinou isso? Jesus, o Filho de Deus. Você vai ler Mateus, vai ler Lucas. Você está lendo, e Jesus se retirou para orar. E eu ficava assim: gente, Jesus é o Filho de Deus e ele vai orar para ele mesmo. Mas ele foi o que mais ensinou. E ele mandou os discípulos entrarem no barco e foi para o monte orar. Se Jesus, que é o Filho de Deus, fazia o seu culto individual constantemente, imagina nós. Tem que fazer. Mas o culto individual não anula o culto público. O que seria o culto público? Todos virem aqui cultuar a Deus neste templo aqui em uma igreja local. Eu falei que existe uma igreja universal espiritual, onde todos os crentes que creem em Jesus fazem parte. A partir do momento que você aceita Jesus como seu suficiente Salvador, qual que é o próximo passo? Escolher uma igreja local, aí entra os templos e os ministérios existentes, e vai congregar ali para exercer os seus dons e viver em comunhão como igreja, certo? Então aqui temos o culto individual que é no lar, mas ele não anula o culto público, que é vir para a igreja. Tudo certo? Amém? Deixa eu só colocar aqui o próximo tópico. Isso. Lá em Atos, a igreja ela foi fortalecida através dessas reuniões. Conforme eles iam fazendo, a igreja ia aumentando, iam se dividindo em mais grupos, até chegar o tempo em que ela poderia reunir todo o povo. Então, isso que a gente vive aqui hoje é um privilégio. De vir livremente cultuar a Deus através da igreja, aqui na igreja, né? Então, vamos lá. Princípios normativos de um culto. E aqui, à medida que eu fui estudando, eu vi que há diferentes tipos normativos. Cada um, presbiteriano tem um, batista tem outra, católica tem outra. Então, tudo que eu vou ensinar aqui é a partir da Assembleia de Deus, que é a denominação a qual nós pertencemos hoje. Amém? Princípios normativos do culto. Porque quem determinou como Deus deve ser cultuado foi o próprio Deus. Ele falou: culto não é para ser feito de qualquer maneira. A reunião, a assembleia do meu povo não é para ser feita em desordem. Então ele colocou aqui alguns princípios a partir da Bíblia. Primeiro, quando o povo de Deus reunir, primeira coisa que deve ter em mente: Deus é o centro do culto. Quando nós olhamos lá os 10 mandamentos, eu já falo: não adorarás outros deuses além de mim. Vocês não vão jurar o nome de outros deuses. Vocês não vão construir imagens de esculturas. Lá em Moisés ele já determinou isso. Quem que é o centro do culto? Deus. Não é o homem. Infelizmente, em alguns lugares, estão colocando o homem como centro do culto. Como? O pastor está preparando lá a mensagem. Opa, isso aqui eu não posso falar, porque se eu falar, o irmão vai ficar com raiva de mim.
Isso aqui eu não vou falar, porque se eu falar, 50 membros já estão saindo da igreja. Isso não é um culto centrado em Deus. É centrado nas vontades do homem. Tem que pregar o pecado, mas não fala o que é pecado, porque se falar o que é pecado, os irmãos não ficam na igreja. Se os irmãos não ficarem na igreja, o dízimo vai cair. Está vendo onde que está indo a mente? Qual a importância? Isso está errado. Tudo que acontece no culto tem que estar centrado em Deus. Segundo ponto, a adoração deve ser em espírito, ela não é emocional. A adoração não faz parte do seu humor, não faz parte do seu ciclo de TPM, ela tem que ser em espírito e em verdade. O que significa essa verdade? A sua adoração tem que estar pautada na Bíblia. Terceiro ponto, ensinos e práticas fundamentados na palavra. Nós temos que ser mais como Bereano, gente. Quando alguém vem pregar aqui, usar esse púlpito, você fica prestando atenção. Esse ensino, ele está baseado na palavra? Temos que aprender a julgar. Julga o ensino que eu estou fazendo aqui hoje. Fala assim, não, eu vou pegar e vou ver que se a Lorena falou as coisas certas. Temos que aprender a fazer isso. Porque o culto, tudo que foi ensinado tem que estar fundamentado na palavra de Deus. Se estiver fora da palavra de Deus, está errado. Não está como Deus estipulou que é para ser feito. Quarto ponto, deve edificar a igreja. Tudo que acontecer em um culto deve edificar a igreja. Aqui eu até achei interessante. Por exemplo, a presbiteriana não tem ministério de dança. Porque para eles, tudo que acontece tem que ter um versículo explícito aqui, ó. E no culto aqui teve um ministério de dança. Então arruma um ministério de dança lá. Essa é uma diferença da Assembleia. A Assembleia não. Tudo que edifica o povo de Deus, então faz parte do culto. Por isso que nós temos, por isso que nós batemos palma, por isso que nós somos mais animados, porque nós usamos o nosso corpo no culto. Quando ela canta aqui, dá vontade de pular, pode dançar, pode gritar. Se você estiver fazendo isso, conforme a adoração a Deus, não é errado. Então, quando falar levante a sua mão, não é levantar a mão e para fazer isso aqui, ó. Levanta a mão e glorifica a Deus. Aqui nós somos livres para fazer isso. Então, faça para fazer parte do seu culto. E por último, ela tem que ser tudo em obediência. Obediência e ordem. Então, estes são os princípios normativos do culto de acordo com a Assembleia de Deus. Por isso que quando chegar aqui, Deus é o centro. Até os hinos que nós cantamos, Deus tem que estar como centro. Tá bom? Tem que ter ordem, tem que ter decência, e a adoração tem que ser em espírito e em verdade. Isso conforme a palavra. Essas são as normas do culto. E temos aí os elementos do culto. O que seriam os elementos do culto? Leitura da palavra, a pregação da palavra, como está lá em 2 Timóteo 4:2, a oração, como está em 1 Timóteo 2:1, louvor e adoração, ofertas, e quando chegar o dia certo, nós temos ceia e também temos o batismo. Estes são os elementos centrais de um culto. Lorena, foi sempre assim? Não. Quando a gente vai lá no Antigo Testamento, o culto era diferente. Como que era a reunião, por exemplo, lá de Neemias, que nós lemos? Lá, tinha que ser tudo centralizado no tabernáculo, ou no templo de Jerusalém. Certo? Quando dava o dia, a hora do culto, o que as pessoas faziam? Iam todo mundo para o templo. Hoje, precisa, para encontrar Deus, ouvir a voz de Deus, e todo mundo para o templo? Não. Hoje, a igreja, ela é o templo, ela é espírito. Por isso que Jesus falou para a mulher, lá em João 4, chegará o tempo que todos adorarão a Deus em espírito e em verdade. Não vai precisar do templo. A gente tem que ir para congregar, igual eu expliquei? Sim. Mas
não significa que aqui seja o lugar mais sagrado do mundo. Porque tem muita gente que coloca importância demais em lugares. Eu já fui criticada porque eu nunca fui no monte orar. Assim, mas eu acredito que Deus, o mesmo Deus que está lá no monte, está aqui no meu quarto. Então, por isso que é até perigoso. Eu, uma mulher sozinha, ir lá para o monte orar sozinha? Não. Então, tem gente que dá importância demais para o lugar. Segunda diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento: sacrifícios de animais. Não é errado. O errado é você colocar importância demais para aquele lugar. Tipo, pensar assim: Deus só vai ouvir a minha oração se eu subir no monte. Não. Você pode ir lá como um propósito. Sim, não é errado. Você pode ir. Só não pode colocar um monte mais importante do que os outros lugares. Certo? Amém? Então, outra diferença: os sacrifícios de animais. Ninguém sacrificou animais aqui até hoje, né? Abriu o boi, a ovelha. Porque Jesus foi o sacrifício vivo. Então, hoje, diferente lá de quando Neemias foi ler a leitura, não precisamos fazer mais esses sacrifícios de animais. Outro ponto, que é igual agora. Antigo Testamento adoravam com salmos e louvores. Hoje a gente adora com salmos e louvores? Sim, isso continua. Outra coisa que continua: leitura da palavra. Eles liam a lei, eles não tinham a Bíblia inteira ainda. Nós temos a Bíblia inteira ainda. Fazemos a leitura em todos os cultos? Sim, continua. As orações e súplicas continuam. E agora, as festas e celebrações judaicas continuam para nós? Não. A gente não comemora a Páscoa do jeito que eles comemoravam, o dia do Pentecoste como eles comemoravam, as primícias como eles comemoravam. Quais são as nossas festividades hoje? Ceia do Senhor e o culto cristão. A gente não tem mais a festa das barracas, onde a gente monta as barraquinhas na rua e ficam por lá por 7 dias. Também foi cortado. A presença de Deus no Antigo Testamento só era manifestada no Santo dos Santos. Hoje, é assim? Não. A presença de Deus é manifestada, dentro de nós. Nós temos esse privilégio de ter o acesso a Deus. O templo, lá, somente lá dentro, na Arca da Aliança, tinha a presença de Deus. Hoje, você tem a presença de Deus, circulando em nosso meio. Quantos creem nisso? Amém? E por fim, a adoração, tudo era dirigido por meio do sacerdote. Se cometia pecado, corria no sacerdote para fazer o sacrifício. Hoje é assim? Não, porque você tem acesso a Deus para orar, para confessar os seus pecados. Amém? Então essas são as diferenças do culto do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Agora vamos falar um pouco sobre o tipo de culto que não agrada a Deus. Aí no ponto 2 da revista, fala sobre o culto que agrada a Deus. Certo? Aqui eu vou fazer um pouco diferente, está tudo dentro da revista. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o culto que não agrada a Deus. Alguém pode ler, na verdade eu vou abrir a minha aqui, vamos todas juntas ler. Mateus 15, do 1 ao 9. Mateus capítulo 15, 1 ao 9. Culto que não agrada a Deus. Primeiro ponto, é um culto que é marcado por invenções humanas. O que estava acontecendo lá em Mateus 15? Diz assim. Vamos ler juntas aqui. Eu leio um, vocês leem o outro. Tá? Pode ser? Então vamos lá. Mateus 15, 1. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: vocês... Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredivos também o mandamento de Deus pela vossa tradição?
Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem o seu pai, nem a sua mãe. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: por último, vamos ler juntas? Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então, um culto que não agrada a Deus, culto marcado por invenção humana. Você pega e fala: nossa, a palavra está muito difícil, eu vou achar umas brechas aqui para ela ficar mais fácil, porque assim eu vou mais fácil para o céu. Engana-se. Falou: não faz isso. Não pega as suas tradições para anular os mandamentos de Deus. Outro culto que não agrada a Deus, onde há inimizade. Não gosto do fulano, não suporto fulano, fica aí fazendo picuinha um com o outro. Seu culto está sendo agradável a Deus? Não. Tanto que lá em Mateus 5, 23 ao 24, Jesus ensina: se você for dar a sua oferta e tiver de mal do teu irmão, vai lá pedir perdão primeiro para depois entregar a sua oferta. Esse é o verdadeiro culto. Outro ponto, onde há divisão entre os membros. Lá na igreja de Coríntios, quando a gente começa a ler 1 Coríntios, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de fulano. O que eu falei? Divisões. A igreja, ela é unidade, ela é unificada. Então, essas divisões, elas não são bem-vindas dentro da igreja. Outro ponto, falta de ordem. Lá em Coríntios, Paulo também ensina sobre isso. Falta de ordem, fala assim: se a pessoa estiver falando em línguas estranhas, ela só fala se tiver alguém para interpretar. Porque senão ela está, só ela mesma. Está edificando a si mesma, ela não está edificando o outro. Então, mas onde há espírito, há liberdade. Não vamos pegar esse versículo para liberar, para fazer tudo. Porque o culto também é ordem e decência. Eu estou aqui falando, o irmão vai chegar aqui do nada, me dá o microfone aí. Gente, eu vou contar minha história aqui para vocês. Não, o culto é ordem e decência. Onde há o espírito, há liberdade, sim, mas o espírito gosta de desordem? Não. Então a gente tem que também parar de pegar trechos para justificar tudo o que fazemos. Agora ele falou assim: se um vai falar a língua estranha, que tem o outro para interpretar, para edificar os demais. Se um está falando, espera ele terminar de falar e depois o outro fala. Pensa se todo mundo fosse atravessar todo mundo aqui. Que anarquia que não ia virar? O culto, ele é ordem. E por último, um culto que não agrada a Deus é um culto onde há imoralidade. Quando estava lá em 1 Coríntios de novo, Paulo escreve uma carta brigando com o povo. Estou sabendo de um homem aí que está dormindo com a madrasta. O que está acontecendo aí no meio de vocês? E chicote na igreja de Coríntios. Tira do meio esse povo. Lá no Antigo Testamento, a gente vê a história do fogo estranho pelos filhos do sumo sacerdote. Tira do meio do povo. Então vamos tomar cuidado com isso, fogo estranho. E com a imoralidade dentro da igreja, porque a igreja tem que ser pura. Até aqui tudo bem? Então vamos aqui para o nosso último tópico que eu quero conversar com vocês. Fica sem lugar no culto, porque a gente fez peça, a gente apresentou 300 hinos, isso e aquilo, a palavra fica com um minutinho e Jesus às vezes fica lá no cantinho esperando a vez dele, porque a gente inventa tanta coisa que deixa Jesus
fora do centro, né? Então, até nisso, para nós que temos a oportunidade de organizar algum evento na igreja, algum culto, alguma coisa, sempre vai pelo padrão que a sua igreja segue e por aquilo que Jesus seja o centro e o primeiro lugar, porque ele é o mais importante, né? Exatamente. Agora, às vezes, a gente tem que dar a oportunidade para o irmãozinho para ele não ficar triste. Que isso também acontece muito. Tudo tem que ser o centro, é Deus. Então, quando for organizar, isso é importante. Ter a organização do culto, respeitar o horário do culto. Respeitar a organização onde as pessoas vão ficar sentadas no culto. E outra coisa que eu só, para a gente passar para o último tópico, mas pode projetar para mim aí se conseguir, Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Reverência na hora do culto. Gente, nós ficamos aqui 2 horas. Às vezes eu sento aqui na ponta, tem gente que sai 4 vezes no culto. Fica assim, a pessoa está doente? Só pode, mas aí ela está doente todo o culto. Até hoje ela não sarou. Vem anos, vai anos, a mesma coisa. É uma inquietação, é uma andação, comida dentro da igreja. Quando eu ajudava na cesta universitária, e tinha evento na sexta-feira à noite, e a cesta era aqui dentro, gente, eu chegava para começar a cesta cansada de tanto lixo que eu ficava catando dentro da igreja. Indignada. Porque eu falei, não tem possível que eram uns crentes que estavam aqui dentro. Tanto lixo, resto de comida. Garrafa, tem um latão ali de lixo aqui fora, gente. Você trazer sua garrafa de plástico, aqui ó, facinho, pum, jogou lá. Assim, joga lá. Nossa, eu não consigo ficar muito tempo sem água. Apresento uma garrafinha de água. Você coloca a água lá na sua casa, traz e ó, abriu a tampa e simples. Nossa, mas eu tenho problema de pressão. Eu também tenho. Se você for lá na minha bolsa, tem alguma coisa lá para eu pôr na boca, para eu não precisar ficar saindo. Às vezes eu chego aqui 5 horas para o ensaio, termino o ensaio, eu corro e falo assim, eu só vou sair se for extremamente necessário, senão eu vou ficar. Outra coisa que eu vejo demais, mexendo no celular, coloco o celular aqui, oh glória, uai, passou o culto inteiro mexendo no celular. E às vezes, como eu estou aqui em cima, gente, eu sou um pouco observadora, eu vejo as coisas, fico assim, meu Deus, não sabe nem o que a pessoa falou. Por isso que quando o pastor fala, quem está triste dá um glória a Deus, um monte de gente dá glória a Deus, porque não presta atenção no que está falando. Muitas igrejas brasileiras foram criticadas por líderes religiosos sul-coreanos em relação à reverência. Isso mesmo, porque lá eles têm reverência. E outra coisa, se for na África, os cultos lá é o dia inteiro, é a tarde inteira. Aqui não consegue ficar focado numa palavra de 30 minutos. Já sentei perto de gente aí que ficou o culto inteiro no TikTok, que eu tive que mudar de lugar, que eu não aguentava mais as musiquinhas. Há 40 anos atrás, a nossa criação, nós sentávamos num lugar dentro da igreja, do início até o fim. Ninguém levantava. Ninguém chupava uma balinha, ninguém ia no banheiro, ficava todo mundo quietinho. E aí daquela criança, daquele adolescente que levantava no culto. Quando chegava em casa, apanhava. E hoje em dia, mudou muitas coisas. Então é por isso que muitas vezes a gente vê acontecendo. Os próprios pais não mantêm aquela tradição de antes. Aí vai ficando. Isso, tem que ensinar. Coloca a criança na frente do celular para ficar quieta. Tablet, o culto inteiro. Vai aprender a cultuar? Não. Eu chegava na igreja, criancinha, sentava no primeiro banco. Quando dava vontade de ir, eu virava para minha mãe e falava, posso ir no banheiro? Aí minha mãe, pode. Aí eu ia lá, ia no banheiro, voltava, ficava quietinha. Se chegasse alguém e sentasse do meu lado e conversava, minha mãe falava para o diácono que era para brigar com nós. Você vê meu filho conversando, vai lá e puxa a orelha. E eles puxavam a orelha.
Então a gente tem que ensinar a passar isso para os filhos e para os netos também. Para a gente finalizar aqui, que já tocou o sino, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Tem como projetar? Não sei se está lá. Isso. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é esse o vosso culto racional. Versículo 2: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O nosso culto, ele tem que ser, racional. Tá. Tem que ser racional, você tem que saber o que você está fazendo. O que é o sacrifício vivo? É você se apresentar de corpo e alma, não com os padrões do mundo, mas você tem que ser transformados, ter a mente de Cristo. Você tem que ser transformados pela renovação do vosso entendimento. O entendimento aqui está como mente, para experimentar a boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. Então esse tem que ser o vosso culto. Que quando chegar aqui, ou no primeiro culto, quem for ficar, ou no segundo culto, vocês vêm com essa mentalidade. O que eu estou fazendo aqui? Estou vindo bater ponto? Não. Estou vindo porque não tem nada melhor do que fazer em casa? Não. Você está vindo em uma assembleia, em uma reunião do povo de Deus para glorificar a Deus. Então tudo que você fizer tem que ser para a glória de Deus. Ficar andando não é para a glória de Deus. Mexendo no celular não é para a glória de Deus. Fofocando com a pessoa do lado sobre a roupa da outra não é para a glória de Deus. Que o seu culto, essas horas que você passar aqui dentro, é tudo focado em Deus. Se saiu do foco, está errado. Amém? Espero que tenham aprendido alguma coisa hoje. Tá? E vamos juntas ficarem mais unidas. Amém? Para a gente crescer juntas, o dom de uma edificando a outra através do Espírito Santo, para que quando uma crescer, a outra também cresça junto. Meu pai quer fazer aqui Só para vocês fechar aqui o ensinamento da Lorena, papel da igreja, presta atenção. Igreja que louva o nome do Senhor, igreja que adora o seu Criador, é uma igreja forte, cheia de fervor. Glória a Deus, glória ao Senhor. Igreja que luta contra o tentador. Enquanto viver neste mundo de horror, passará de Cristo só dizendo assim: pode vir, pode vir, pode vir. Igreja que canta, igreja que ora, igreja que chora, breve vai embora. Igreja que canta, igreja que ora, igreja que chora, breve vai embora. Igreja que ora, espera no Senhor, mantém sempre firme, sem nenhum temor. Está sobre a rocha, Cristo é o construtor. Glória a Deus, glória ao Senhor. Igreja que chora, espera no Senhor, mantém sempre firme, sem nenhum temor. Passará a dizer a Deus dizendo assim: pode vir, pode vir, pode vir. Igreja que canta, igreja que ora, igreja que chora, breve vai embora. Igreja que canta, igreja que ora, igreja que chora, breve vai embora. Amém. Amém.
Espero que sejam todas edificadas hoje. Vamos fazer uma oração para nós encerrarmos a nossa aula. As crianças já vão apresentar aqui. E eu vou convidar a pastora, ó, já estou profetizando, a Fran, para fazer essa oração. Exercer o seu dom para edificar as demais. Amém? Exercer o que nós aprendemos hoje. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por esse momento precioso, ó Pai, ao qual nós aprendemos com a tua filha, que esteve aqui, Jesus, se dedicando a nos ensinar sobre o que é ter reverência na tua casa, prestar um culto verdadeiro a ti. Nós, como igreja do Senhor, precisamos nos despertar em todo tempo para essa verdade, Deus, de poder prestar um culto verdadeiro, um culto, Jesus, que possa agradar a ti, que os louvores possam chegar diante de ti como cheiro suave, que as orações sejam sinceras mesmo, ó Pai, que cada sorriso, que cada aperto de mão, cada abraço dentro do templo, em reunião, uns com os outros, ó Pai, seja verdadeiro, não com falsidade, e que nós possamos mesmo levar, Jesus, esse ensinamento para a nossa vida, assim como os nossos irmãos ali, Jesus, do tempo de Atos dos Apóstolos, que se reuniam e eles tinham salmos, tinham cânticos, e eles estavam sempre, Jesus, em comunhão. Nós precisamos mesmo, Jesus, e precisávamos desse ensinamento neste dia de hoje. Muito obrigado, que o Senhor continue usando a tua filha mais e mais. Obrigado por esse louvor feito pelo irmão Paulo. Obrigado, Jesus, pela presença de todas essas irmãs aqui nesta manhã. E que todos os nossos irmãos espalhados pelas congregações MVN também possam ir, Jesus, para seus lares, saciados pelos ensinamentos da EBD. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Deus abençoe. Professora Lorena. Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Acho que não estão todos os homens aqui ainda, minhas irmãs. Já pedindo de púlpito aqui um pedido de desculpas para a professora Lorena. Ela sempre apresenta aí sua aula com uma apresentação de slides, mas hoje a gente está com um problema generalizado, e justificando também em nome da nossa mídia, com acesso à internet aqui na igreja. Então, músicas novas que não tem no banco de dados não foi possível transmitir. A aula do outro lado a gente está com um problema. A apresentação também a gente não conseguiu baixar de maneira a expor, porque é por meio de um site. Então, por conta desse delay de dados, a igreja está correndo atrás de resolver, os nossos técnicos, não foi possível apresentar nessa manhã. Já convidando aqui, já estão quase todos presentes, a nossa turminha de 6 a 8. Hoje o professor lá foi o nosso querido irmão Márcio, e a criatividade sempre preparou uma apresentação aqui para os irmãos. E em seguida, nosso pastor Josué já está entrando. Hoje nós comemoramos o dia do pastor. Hoje é o dia do pastor. Logo em seguida a essa apresentação, as nossas crianças sobem e vão fazer aí uma homenagem ao nosso querido pastor Josué Gouveia. Irmão Márcio? Ok? E aí, gente, vamos fazer do jeito que a gente ensaiou lá na sala. Amém? Então vamos lá. Quem que Sansão desobedeceu primeiro? Então vamos colocar lá na torre. Vamos pôr lá. Isso, parabéns, excelente. Depois ele desobedeceu quem? Depois que ele desobedeceu a Deus, ele desobedeceu os pais. Isso mesmo. Tá. Agora vamos lá. Vamos aqui para outra torre aqui, ó. Em que ele desobedeceu? Põe lá na torre. Vamos ver. Vamos lá. Coloca lá em cima, bem em cima. E chanfrado. Não, meio atravessadinho. Tá bom, ficou bom. Vai. Em que, olha lá, olha a pergunta lá, em que ele desobedeceu? Vamos ver? Vai lá, cola primeiro. Olha,
ele cortou os cabelos, não podia, né? Então foi uma desobediência que ele desobedeceu a Deus e aos seus pais. Depois, quem fez outra desobediência? Qual foi? Qual foi? Vai lá. Qual foi outra desobediência? Nossa, olha só, tocou no morto. Vamos ver, e a outra desobediência? Qual foi a outra? Vai, coloca lá. Isso. Agora, vem cá. Quando nós desobedecemos nossos pais, o papai, a mamãe, titio, ou a professora na escola, ou o pastor na igreja, os obreiros da igreja, não é? Tem uma consequência. Qual foi a consequência? Vamos lá coloca lá na torre. Aí agora chega para cá, assim, ó, chega para cá, deixa a torre livre, chega para cá. Vem para cá, meu amor, olha aqui para o tio. Oi, olha para o tio. Aqui, ó, chega para lá. Isso, vai, vocês ficam para cá. Vocês vêm para cá, isso. Olha lá, ó. Então, qual foi a consequência? Vai lá, teve uma consequência, vamos colocar. Olha, perdeu a força. Coloca ali. Isso, coloca aí, bonito. Agora vamos lá. Então, vamos comigo. Quem desobedeceu primeiro? Vamos, responde para o tio. Deus. Segundo, quem desobedeceu? Os pais. Tá bom. E quem que desobedeceu? Não podia cortar o cabelo, não podia cortar o cabelo, não podia beber vinho e não podia ir morto. Isso, parabéns. E quais foram as consequências? Qual foi a consequência? Não cortar o cabelo. A consequência, ele perdeu? O que ele perdeu? A força. Força. Então pronto, agora vamos pôr a musiquinha. Cadê a musiquinha? Ó, aquela perto da Dalila. De ninguém tinha medo. Tinha um segredo com Deus. Não usava shampoo, nem condicionador. Sabia que sua força provinha do Senhor. Até que viu uma moça que era uma boneca. Contou-lhe seu segredo e ela não deixou careca. Estão rindo de mim. Estão pensando que é fácil. Agora vocês vão cantar comigo. Não usava shampoo, nem condicionador. Sabia que sua força provinha do Senhor. Até que viu uma moça que era uma boneca. Contou-lhe seu segredo e ela o deixou careca. Foi humilhado e também ficou fraquinho. Ficava treleu e agora nem gatinho. Sansão já aprendeu e Deus o perdoou. Deixou de ser careca e sua força restaurou. Sansão já aprendeu e eu agora creio. Valeu. Amém? Então está prontinho. Eles aprenderam hoje sobre Sansão, não é? Então eles aprenderam que Sansão foi desobediente aos pais, a Deus, aos pais, e ele teve a consequência, né? Eu falei para eles, quando nós obedecemos, Sansão perdeu a força, a gente perde outras coisas. Com o papai, com a mamãe, professor, igreja, trabalhei isso com eles, né? Mas eu trabalhei com eles também, que quando nós confessamos e perdoamos, né? Pedimos a Deus perdão, o Senhor perdoa, e o Senhor abençoou novamente Sansão mais uma vez. Então eles aprenderam isso. Muito obrigado a vocês, retorno. Pastor Josué, gostaria de convidar o senhor aqui ao púlpito. As nossas crianças estão se posicionando. A palavra de Deus nos diz que o Senhor nos considerará pastores que nos instruirão, nos ensinarão no caminho, nos conduzirão nessa jornada
que o Senhor tem para nós aqui na terra. E nós somos gratos a Deus, pastor Josué, pela sua vida, pela sua condução. Sabemos da unção do Senhor, do nosso Deus na vida do Senhor, para poder nos conduzir. As nossas crianças da EBD, são instruídas também nesse sentido, e é nesse sentido a nossa apresentação aqui nessa manhã. Vamos lá? Pastor Josué, a nossa apresentação hoje é para falar o quanto o Senhor é importante para nós. As crianças da EBD te amam muito, e quando a gente fala de medalhas, às vezes a gente pensa em pessoas que são vencedoras, que chegam a algum determinado local, mas essas medalhas hoje é para representar o que o Senhor representa para nós, tá? Então vamos lá, eu quero começar com a Beatriz. Ela vai falar e entregar uma medalha para o Senhor, amém? Pastor Josué, obrigada por cuidar da EBD e toda a igreja, com muito carinho, amor e dedicação. Pode ir lá levar. Leva e põe nele, tá? Sabendo que você ora por cada um de nós. Obrigado por nos ensinar. Obrigado por nos ensinar em Deus. Obrigado por nos ensinar a confiar em Deus todos os momentos. Leva lá e põe nele, tá? Sabedoria. Através das palavras e dos seus ensinamentos, aprendemos mais sobre Deus. Obrigado por nos ensinar a Bíblia e o caminho certo. Obrigado por permanecer fiel no chamado de Deus. Sua vida inspira muitas pessoas a seguirem Jesus com sinceridade. Obrigado pela coragem e dedicação e exemplo que és para nós. Obrigada. Aí entrega lá para ele. Dá medalha. Dá a medalha lá para o pastor. Agora você vai lá. Pastor Josué, o exemplo que você representa para nós e o precioso trabalho que realiza no reino de Deus, nós honramos a sua vida. Põe aqui, põe aí, ó. Deus te abençoe. Hoje é um dia especial, vamos cantar bem legal. Nosso pastor é um amigo, cuida de nós com muito carinho. Ele ensina a palavra de Deus, mostra o caminho dos céus, orando sempre com amor, nos conduz ao Salvador. Parabéns, pastor querido, você é tão especial. Nos guia com fé e alegria, nos mostra o amor sem igual. Parabéns, pastor amado, por cuidar do nosso coração. Que Jesus te abençoe com paz, saúde e unção. Quando sorrimos, Ele sorri. Quando choramos, Ele ora por nós. É um exemplo de bondade, nos ensina a ter fé de verdade. Ele fala de Jesus com alegria, nos visita e ora todo
quisermos, nós te amamos de montão. Feliz dia do pastor, nosso querido pastor Josué. Gostaria de convidar aqui o Silas e o Ângelo para a gente entregar. Crianças, voltem aqui, por gentileza, para fazer uma foto ali com o pastor. Lá, vamos voltar. Isso, pastor aqui no meio, vamos fazer uma foto com ele. Convidar o pastor Charles aqui também, por gentileza. Lá, fazer a foto lá com o pastor. Fazer a foto lá. Hoje é o dia do pastor e da pastora. Com as nossas pastoras, por compromisso, até que eu confirmei com o pastor Charles, tinha perguntado ontem para o pastor Josué, ele já tinha falado da impossibilidade, não estão. Nós preparamos aqui um presente, tem chocolate, viu pastor, para poder chegar lá e agradar, viu pastor Charles, para poder agradar a pastora também, e um pequeno presente para a comunhão do casal, para um momento, para um tempo de qualidade do casal. Essa é uma pequena homenagem, uma singela homenagem aqui da EBD, em gratidão ao Senhor pela vida de vocês. E obrigado por todo o carinho, todo o cuidado conosco aqui na EBD. Deus abençoe, pastor Josué. Já retorna aí para o senhor. Obrigado. Meus irmãos e irmãs, paz do Senhor. É muito bom poder estar aqui na EBD e agradecido a Deus, pela oportunidade. Pastor Charles, fica aqui. Agradecer aí a EBD, pastor Wilson Júnior, Deus abençoe, pastora Silvana, toda a coordenação da EBD pela homenagem. Hoje se comemora o dia do pastor, e somos felizes de poder ser pastor, poder estar à direção da igreja. Hoje nós pastoreamos, como eu pastoreio mais de 300 igrejas, e lá eu coloco um pastor, divido a autoridade com um pastor que está nas congregações, mas Deus tem nos abençoado, e poder estar aqui com vocês também, pastor Charles, aqui um dos nossos pastores, aqui poder cuidar da igreja, cuidar das famílias, isso não tem coisa melhor, Às vezes muitas pessoas dizem que o pastoreio é pesado, Não é pesado não, Pesado é quando você faz por obrigação, E nós não fazemos isso aqui por obrigação, nós cuidamos da igreja com amor, Eu amo, pastorear, eu amo falar com os irmãos, eu amo visitar os irmãos, poder cuidar. Então isso é a vida de um pastor. Que Deus abençoe a vocês, continue orando por nós, para que Deus nos dê sabedoria, nos dê direção, a cada dia, para poder conduzir a igreja, conduzir o povo a esse caminho maravilhoso que é o caminho do céu. Obrigado, Wilson, pela lembrança. Deus abençoe toda a EBD. Pastor Charles, Deus abençoe, continue abençoando sua vida também, aos nossos pastores, pastor Lucas, que está aqui, pastor Guilmar, pastor Ataídes, pastor Fabiano, todos nós que temos o dever de conduzir o ministério de Vila Nova, a esse caminho. Então Deus abençoe. Vou passar para o pastor Charles fazer a oração final, já nos despedindo
né? Já vai começar o primeiro culto aqui, não vou poder ficar no culto aqui, que eu tenho que sair correndo aqui. Falei para o Wilson Júnior, vou ministrar uma ceia ali em uma das nossas congregações ainda, tá? Mas pastor Charles. Obrigado, meu presidente. Olha aí, irmão. Opa, eita! Patrícia vai... Pastor, mas não pesa, né, meu presidente? Não pesa, rapaz, viu? Aqui tem muita... sei que tem responsabilidade, tem cuidado, tem carinho para com todos nós, né? Você pode dar uma forte salva de palmas pela vida do nosso pastor, do nosso presidente, né? Tem sempre nos incentivado, motivado. Então vamos colocar de pé, né, para nós orarmos, né? Deus abençoe também, meu presidente, viu? O senhor realmente, Jeremias 3,15, está ali o perfil de um pastor que é chamado segundo o coração de Deus. Ele apacenta com sabedoria e com conhecimento, né? E sabedoria e conhecimento é a expressão mais pura do amor eterno de Deus, né? Então estenda suas mãos para cá, vamos abençoar os nossos pastores. Pai, queremos te agradecer por esse momento, Senhor, que passamos aqui na EBD, por esse momento que passamos aqui, Senhor, e recebendo as homenagens, Senhor. Deus, pelo dia do pastor, abençoa o nosso presidente, a nossa pastora, a pastora Simone, abençoa toda a diretoria, Senhor, abençoa os pastores desta igreja, são pastores que o Senhor tem dado para este rebanho, são pastores que o Senhor tem chamado, vocacionado, são pastores que são de fato e de verdade escolhido por Ti, ó Deus. Cada pastora que está aqui, ó Deus, que tem um chamado, que tem uma vocação, somos mulheres que se esmeram, mulheres que se entregam, que se dedicam, Senhor, Deus, a fazer a Tua obra, cumprir o Teu chamado. Deus, cuida, Senhor, nos mínimos detalhes da vida de cada um, de cada pastor, de cada pastora, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por esse momento, é o que te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém e amém.